Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do versículo 19, que diz assim, 1 aos Coríntios 15, 19: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Mas da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isto não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará também àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Agora nós vamos pular para o versículo 50. Versículo 50 do mesmo capítulo. Eu vou pular esses versículos, que eu quero ir para a conclusão. No versículo 50. Versículo 50, já está sendo projetado também, diz assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Oremos. Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, que Tu colocaste no meu coração para esta noite. Essa palavra que Tu falou comigo durante esses dias, e eu pude perceber que muitas vezes nós nos esquecemos. Isto é fato, nós nos esquecemos. Isso é a verdade, é a realidade, nós nos esquecemos. Que a nossa vida não consiste somente aqui, nas coisas dessa terra, nas coisas deste mundo. O nosso corpo não se limita a este corpo terreno, mortal, provisório, temporário que nós temos. Há muito mais, há uma eternidade, e nós queremos nesta noite nos conscientizarmos disso, e jamais nos esquecer, que a nossa vida não consiste somente nesse curto período de existência, que passa como um vapor, como erva que hoje nasce, amanhã seca-se,
mas nós queremos ter a certeza, nós queremos estar sempre convictos, nós queremos ter sempre na memória que a vida é muito mais do que isto, e sendo assim nós temos esperança, alegria, força para viver, nós temos um novo sentido de vida. Muito obrigado, Senhor, por esta revelação, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu estava conversando com a minha esposa, acho que foi anteontem, né? E eu falei, olha, vez por outra nós esquecemos de um fato que nós nunca podemos esquecer, jamais, que a nossa vida não consiste só aqui, que a nossa vida é muito mais do que isto, que a nossa vida vai além, porque se nós esquecermos esse fato, queridos, muitas vezes nos entristecemos, perdemos esperança, muitas vezes nós não visualizamos o que está além desta vida. O apóstolo Paulo ele disse assim, olha, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, ou em outra tradução, os mais miseráveis, porque a nossa vida não consiste só nisso aqui. Já pensou se a nossa vida consistisse só nisso? Seria uma tragédia viver, pensou? Viver 70, 80 anos, sendo que muitos dos nossos dias são dias de fadiga, são dias de cansaço, são dias de dores, são dias de tribulações, são dias de provações, são, enfim, lutas, correrias da vida. Já pensou se a nossa vida consistisse só nisso? A vida seria uma tragédia, a vida seria algo que, como muitas vezes, um castigo para o homem. Mas o bom é saber que a nossa vida não consiste só nesse curto período de existência que nós temos aqui. Já pararam para pensar nisso? Eu quero que nessa noite você saia daqui com esse pensamento. Que bom que a vida não é só esse curto período de existência. Esse curto período de existência que nós temos aqui, aliás, é só uma passagem mesmo. É só uma pequena passagem que nós temos que viver da melhor forma possível e fazermos nesse curto período de existência as melhores escolhas possíveis e administrarmos a nossa vida da melhor maneira possível. Passa muito rápido, passa muito rápido. Você olha para trás e você vê a sua vida passando. Talvez você esteja na meia idade, como eu, já passando da meia idade, já caminhando para o segundo tempo da vida, né? Passou os 45 minutos do primeiro tempo e nós já estamos nos 45 minutos finais. Eu falo que os 40 minutos, né, é o primeiro tempo da vida. Passou dos 40, já entramos no segundo tempo. Pior que não tem prorrogação. Não tem prorrogação, não tem disputa de pênaltis. É isso mesmo. E nós temos que acertar a meta. Assim como o jogador de futebol ele tem que acertar a meta durante aqueles 90 minutos, nós durante esses 80 ou 90 anos, né? A expectativa de vida aumentou. Boa notícia para você, né? Temos a possibilidade hoje de vivermos um pouquinho mais. Mas, neste tempo, nós temos que acertar a meta. Deus estabeleceu uma meta para a nossa vida aqui, nesse curto período de existência. E se nós acertarmos essa meta, este alvo que Ele determinou para nós teremos a vitória lá na frente, porque no 57 está escrito assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então nós já temos a vitória, nós temos que nos conscientizar que nós temos a vitória. Quando Jesus morreu na cruz,
Ele disse: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Quem sabe o que é aguilhão? Alguém já foi da roça aqui? Alguém já viu um boiadeiro conduzindo uma boiada? O aguilhão é aquele instrumento pontiagudo que o boiadeiro ele desfere contra o boi. Quando o boi é teimoso, não quer ir para um determinado caminho, o boiadeiro cutuca o boi com o aguilhão. Seria um instrumento pontiagudo que causa ferimento. E quanto mais o boi é teimoso, é isso mesmo, seu Antônio? O senhor já viu um boiadeiro conduzindo uma boiada? Não só o boiadeiro, como o carro do boi também, né? O carro de boi? Também ele usa o aguilhão. Os dois pares do boi, ele faz isso também com o aguilhão. Tadinho do boi, né? Ele leva a aguilhoada, mas ele tem que obedecer. Se ele for teimoso, ele vai levar a aguilhoada. Então, olha, Paulo, ele traz a figura do pecado como um aguilhão. Ele pergunta: ó morte, onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Ora, o pecado nada mais é do que errar o alvo. Se eu errar o alvo, o aguilhão do pecado vem contra mim. Mas se eu procurar acertar o alvo, viver da maneira como Cristo quer que eu viva, eu estou livre do aguilhão do pecado. O aguilhão, na verdade, é um instrumento para o teimoso, para o boi que tema. Então, na verdade, o pecado é o aguilhão para aquele que teima em não fazer a vontade de Deus. A vida para quem faz a vontade de Deus é agradável, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas se nós teimarmos querendo fazer a nossa própria vontade, irmos para o nosso próprio caminho, não para o caminho que Deus determinou, o aguilhão do pecado vai ferir-nos. O aguilhão do pecado vai nos machucar. E como machuca, né? Como machuca. Você já sentiu dor de consciência? É terrível, né? Como é terrível a dor de consciência. Uma tribo indígena perguntaram uma vez o que eles sentiam, porque muitos tinha um riacho que passava no meio da tribo, e aquele missionário percebeu que quando ele chegou lá, muitos daqueles indígenas nativos, eles tinham o costume de manhã ir na beira do riacho, conversar com ele. Eles nunca tinham ouvido falar de Deus, Jesus, nada. Eles iam na beira do riacho e ficavam contando, falando coisas de si, coisas que eles praticavam, enfim. E aquele missionário se interessou por essa prática que eles tinham e falou: o que vocês fazem na beira do rio? A gente conversa com o rio, a gente fala das nossas decepções, frustrações, das nossas falhas, defeitos. Eles não sabiam o que era pecado. A gente fala das coisas que a gente faz e depois a gente fica remoendo. Parece que uma faca fica cortando a gente por dentro. É aquela consciência. É como se uma faca fosse girando e cortando e machucando e ferindo. E aqueles nativos diziam que quando eles falavam das suas falhas, das suas mágoas, decepções, das suas frustrações, das coisas erradas que eles faziam, eles sentiam bem. Parece que aquilo parava de cortar eles por dentro. Então o ser humano, mesmo aqueles que não conhecem Deus, mesmo aqueles que nunca foram instruídos numa chamada religião, eles têm algo que Deus dotou a cada um de nós, que é a consciência. Então nós temos a consciência do pecado. Todas as vezes que nós fazemos coisas erradas, nós sentimos a consciência nos acusar. É como se uma faca nos ferisse lá dentro. E isso é nós não estarmos acertando o alvo. Aí quando a gente acerta o alvo, quando a gente faz aquilo que Deus determinou, a gente sente uma satisfação, bem-estar.
Então, essa vida é o tempo de nós acertarmos as metas, é o tempo de nós atingirmos o alvo, para nós alcançarmos a vitória que Jesus Cristo já nos conquistou. E o detalhe, queridos, é que esse corpo aqui, que é um corpo sujeito ao pecado, é um corpo que sempre vai carregar a doença do pecado, que é congênita e passou para todos os homens. Então, por mais que a gente queira fazer as coisas totalmente certas, nós temos um pensamento que é terrível. Nós temos as nossas paixões da carne, que são terríveis. Nós temos as nossas tendências pecaminosas, que são terríveis, estão na nossa carne, sempre nos acompanham. Mas a boa notícia, olha só o que diz, versículo 50, por isso que eu pulei para cá. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por quê? A nossa carne e sangue é pecaminosa, a nossa carne e sangue é podre. O que acontece com o morto? Depois de 2 dias, apodrece, sai um monte de bicho, não sai? Está tudo lá dentro. Já estão na nossa carne. Diz que o ser humano é uma máquina de produzir micróbios. O ser humano é uma máquina de produzir verme, bactéria. Nós temos dentro de nós, olha, uma máquina de bactéria. Carne é podre, podre, podre. Então, olha, por isso que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não vai estar no céu. 50, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Agora olha que lindo, 51, eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos. O que significa isso? Nem todos morreremos. Eu vou contar para vocês um segredo, não sei, é algo meu, não estou prevendo, mas eu creio, por favor, aqui é o homem, eu creio que da nossa atual geração, alguns não dormirão, ou seja, alguns não morrerão, verão a volta de Cristo. Não sei se são os bebezinhos, não sei se são os adolescentes, os juniores, os jovens, mas eu creio que alguns não dormirão. Eu tenho essa convicção profunda, de acordo com os acontecimentos, como as coisas estão andando, acontecendo, tudo está tão acelerado, só falta aparecer o anticristo, está tudo preparado. Então, é por isso que eu creio que não vai demorar muito, isso aqui se cumprirá. Isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás, já passou um bom tempo, né? Quase 2000 anos atrás. Você crê nessa palavra? Crê, nós cremos, não cremos? Por quê? Agora, por que nós temos que crer nessa palavra? Simplesmente porque nenhuma palavra desse livro caiu até hoje. Esse livro, só no Antigo Testamento, tem mais de 3.500 profecias a respeito de um homem que nasceria no mundo. E essas profecias são em gênero, número e grau, com detalhes minuciosos, falando como seria a vida desse homem, como ele nasceria, como ele cresceria, como ele viveria, como ele morreria, como ele ressuscitaria. Fala detalhes, olha, minuciosos, o Antigo Testamento. E esse homem nasceu há quase 2000 anos atrás, Jesus. E todos os detalhes que as profecias falavam a respeito da vida dele se cumpriram. A vida dele ficou registrada na segunda parte desse livro, que chama-se o Novo Testamento. E além dessas profecias sobre o Messias que se cumpriram, temos as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse. Todas foram e estão sendo cumpridas. As que ainda não se cumpriram, faltam detalhes mínimos, mas tudo já mostra que caminham para o cumprimento. Então, resumindo, esse livro é digno de toda
aceitação. Esse livro é digno de todo crédito. E se nesse livro está escrito que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, eu creio, gente. Aliás, podia estar escrito o que fosse nesse livro, eu acreditaria. Eu fui salvo, minha vida teve uma nova esperança, eu tive uma nova vida através das palavras desse livro. Além de ser um livro cujas palavras nunca caíram, é um livro cujas palavras transformam a vida da gente. Me transformou. Eu que não tinha esperança, não tinha mais vida, esse livro me deu vida, me transformou. E esse livro está escrito assim, olha, nem todos dormiremos, ou seja, porque quando Cristo voltar, alguns não experimentarão a morte, simplesmente serão transformados no corpo que estão e serão arrebatados. Olha, não é isso que está dizendo? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. A trombeta lá no céu soará. Os mortos, os que já morreram, todos que já morreram, ressuscitarão incorruptíveis. Vai haver uma ressurreição dos mortos. Cristo foi apenas o primeiro a ressuscitar dos mortos. Não é isso que está dizendo o texto que nós lemos antes? Cristo é a primícia dos 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Sabia que quando Cristo ressuscitou, ele foi visto por mais de 500 testemunhas? Ele andou 40 dias aqui na terra, depois de morto e ressuscitado, e foi visto por cerca de 500 testemunhas. Então é tudo documentado, olha. 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Ou seja, o primeiro daqueles que dormiram e ressuscitaram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, que morreu, e através dele a morte passou para todos os homens por causa do pecado, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Que alegria! Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E a morte já foi destruída. No versículo 55 está escrito: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte, amém? Ele morreu e ressuscitou para dizer assim, para dizer, assim como eu morri e ressuscitei vencendo a morte, todos vocês também vão morrer, mas vão ressuscitar, vão vencer a morte, já venceram a morte, amém? Porque a morte é o último inimigo a ser vencido, o maior inimigo de todos os inimigos, o maior inimigo do homem. Mas Jesus venceu a morte. Ele morreu e ressuscitou. E sabe o que fez ele levantar do túmulo ao terceiro dia? O mesmo Espírito Santo que estava nele, está em mim, está em você. Esse Espírito Santo que o fez levantar do túmulo. Como o Espírito Santo está em mim, está em você, nós morreremos, mas ressuscitaremos. Porque esse Espírito Santo ele vai habitar num novo corpo vivificado, glorificado, um corpo sem pecado, um corpo transformado, um corpo de glória, um corpo sem a podridão do pecado, um corpo sem a podridão da doença, um corpo sem os limites, sem as coisas que nós temos que carregar nele hoje aqui. Amém? Então, queridos, olha só. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, o nosso corpo, se revista de incorruptibilidade, ou seja, aquilo que não se corrompe. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade.
Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Oh glória! É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, no versículo que nós lemos inicialmente, versículo 19: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, os mais miseráveis, porque a nossa vida não consiste só aqui. De fato, Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos, se fez a primícia dos que dormem, para que eu e você também pudéssemos experimentar, termos esse mesmo privilégio. Querido, já pensou? Para pensar nisso. Você é imortal. Nós somos imortais. Morreremos? Sim, mas já vencemos a morte. Ressuscitaremos para uma nova vida. Agora, como que é essa nova vida? Como que é esse corpo glorificado? Como que é estar ressuscitado? Não sei, não sabemos, só saberemos quando chegarmos lá, quando estivermos nesse dia. Mas que deve ser uma coisa boa, deve ser. Deve ser uma coisa muito legal. Eu imagino que é como você flutuar pelos ares, sendo levado, e o Mauro faz voo livre. Eu imagino que deve ser uma delícia. Eu não tenho coragem, mas admiro. Acho muito legal, muito bacana mesmo, né? Tá planeando ali no ar, tá vendo assim o mundo lá de cima, tá vendo as coisas numa outra dimensão. Eu imagino que o corpo glorificado, sem limitações, sem nada que prende, sem a lei da gravidade, sem nada que nos prende nesse chão, enfim, deve ser uma coisa muito legal, muito mesmo. Mas não quero nem imaginar, deixa para quando chegar lá. Eu só sei que quem já experimentou ou teve uma experiência de quase morte diz que é muito bom. É muito bom o nosso estado depois da morte. É muito bom. Isso serve para nós termos esperança. Porque Paulo falou aos Tessalonicenses que ele não quer que nós sejamos como os que não têm esperança. Isso serve também para nos consolar a respeito dos que já partiram, dos que a gente perdemos, entre aspas. Saber que eles estão já desfrutando um pedaço, uma parte de tudo isso que nós vamos experimentar. Queridos, agora finalizando mesmo, o versículo 58, depois de tudo isso que Paulo fala, do novo corpo que nós vamos ter, da morte que nós já vencemos, do pecado que também já não existirá mais, não terá domínio sobre nós, da nova vida, das primícias em Cristo, enfim, depois de ele falar de tudo isso, versículo 58, ele nos dá um incentivo. Qual é esse incentivo? Ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nada é inútil do que nós fazemos, queridos, nada. Agora, pense bem, é um privilégio nós termos essa nova vida em Cristo, a promessa da ressurreição, de um novo corpo, uma nova vida, enfim, é legal para nós? É. Agora, se é uma coisa boa para a gente, boa, a gente quer levar isso para outras pessoas, não quer mesmo? Eu tenho certeza que você quer que os seus familiares experimentem o mesmo, seus amigos, aquelas pessoas que vocês amam, não é assim? Você não quer também levar isso? Você também, quando a gente adquire uma coisa legal, a gente descobre uma coisa boa, a gente quer passar para todo mundo. Oh, experimente isso, eu achei, eu descobri, eu tenho, queria que você tivesse também, não é assim? Não, pelo menos quando a gente pensa nos outros, a gente faz isso, não é verdade? Então, da mesma forma, queridos, e principalmente a salvação.
as bênçãos espirituais, se a gente recebe, a gente quer passar para outros. Então, querido, saiba que no Senhor, tudo que você fizer não vai ser em vão. Você está transmitindo as boas novas, você está levando a mensagem da salvação, você procura passar essa mensagem adiante. Não é em vão, não é inútil, porque no Senhor o nosso trabalho nunca é em vão. Você está aqui hoje numa quinta-feira, dia meio chuvoso, porque está em casa, embaixo do cobertor, recebendo aquele monte de lixo da televisão, mas você resolveu estar aqui, porque você está fazendo investimento na sua alma, exercitando o seu espírito, você está tendo comunhão com os irmãos, você está se deixando usar. De repente, uma palavra, um sorriso teu, um olhar teu, era o que o irmão precisava. De repente ver aqui essa noite é o que o irmão precisava, e você está fazendo a obra dele, que nunca é em vão. Por isso, queridos, o conselho do apóstolo Paulo é: mantenham-se firmes e que nada os abale, porque coisas para abalar a gente vem, não vem? O que é abalar? É alguma coisa para nos tirar do lugar. É como se fosse um abalo de terra. Um abalo de terra vem, não mexe tudo, as estruturas, derruba, tira as coisas do lugar. Então, olha, que nada te abale, que nada te tire do centro da vontade de Deus, que nada tire você do seu lugar da vontade de Deus, que nada venha fazer você cair, nada venha fazer você tombar, nada te abale. Mantenha-se firme e sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Em outra tradução, diz que o nosso trabalho no Senhor tem uma recompensa. Maravilha, hein? Maravilha. Você está aqui para treinar, para acertar o alvo, para não errar o alvo, não errar a meta, porque nesses 80, 90 anos, não minutos, você tem que acertar a meta, você tem que acertar o alvo, você não pode errar o gol. Se errar o gol, perder, já era. Temos que alcançar a vitória, e a vitória já é nossa por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme diz o versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já nos deu a vitória, Ele já morreu por nós, Ele já se fez a primícia dos que morrem, dos que dormem, dos que ressuscitam. Ele já se fez a primícia. Falou: olha, eu vou vencer o maior inimigo de vocês, para que ele, vencido, derrotado, já não seja mais inimigo de vocês, já não seja mais problema. Então a morte já não é mais problema para nós. Alguém que tem medo de morrer? Não precisa falar, eu sei que tem gente que tem medo de morrer, porque já é um inimigo vencido. A morte já não tem mais domínio sobre nós. A morte já não segura-nos mais no túmulo. A morte já não nos segura mais na sepultura. A morte já não nos para mais, porque a morte já não é mais páreo para nós. A morte já foi vencida. Ele venceu a morte. Falou: olha, está vendo? Eu morri, mas ressuscitei. Ou seja, a morte não teve domínio sobre mim. A morte não me segurou naquele túmulo. Assim como nós morreremos, mas ressuscitaremos. E alguns nem morrerão, mas serão transformados na volta de Cristo, quando Cristo voltar. Oh, aleluia! Que geração privilegiada, hein? Já pensou se você é um daqueles que vão estar vivos na volta de Cristo? Não morrerão, nem a primeira morte experimentarão. Isso é muito privilégio. Então, queridos, é por isso que nós temos que estar cada dia mais firmes, inabaláveis e sempre frutificando na obra do Senhor, porque é maravilhoso. Queridos, graças a Deus, glória a Deus, porque Ele nos colocou o Seu Espírito Santo em nós, nos convenceu da verdade, porque é o Espírito Santo que nos faz acreditar em tudo isso. É o Espírito Santo em nossa vida
que nos dá convicção de que tudo isso é verdade, que tudo isso é real. E que esse Espírito Santo de Deus, que um dia revelou a verdade, essa verdade é você, continue te dando essa fé, essa esperança, continue nos transformando a cada dia, continue nos renovando até aquele dia final, continue nos fazendo acertar o alvo, acertarmos a meta, acertarmos o caminho do gol, para nunca jamais sermos derrotados, que nós já temos a vitória que é nossa, a vitória que é certa, pelo sangue de Jesus, pelo sangue da cruz. Senhor, nessa noite a Tua palavra falou, e eu sei que a gente sai daqui com uma nova esperança. Se a vida está indo mal, nós temos fé e esperança que não consiste só nas coisas daqui da terra, essa vida. Se está indo tudo bem, não podemos também nos acostumar, nos acomodarmos com a vida aqui na terra, porque também sabemos que a nossa vida não consiste somente nas coisas dessa terra, desse mundo. Se estávamos sem esperança, sem perspectivas melhores para esta vida aqui agora, saímos daqui com uma nova perspectiva, sabendo também que a nossa vida não consiste só aqui, só nas coisas dessa vida, vai muito mais além, vai muito mais adiante, por toda uma eternidade. Que bom, Senhor, sabemos isso, porque esteja a nossa vida como estiver, boa ou ruim, em bonança ou em lutas, na tranquilidade ou na tempestade, sabemos que a nossa vida não consiste só aqui, mas vai muito mais além, por toda uma eternidade. E nós sabemos que esse curto período da nossa existência aqui é só uma passagem, comparado com a eternidade, é uma pequena caminhada, é uma pequena travessia, é um vapor que passa, e nós temos que atravessar, fazemos essa caminhada, essa travessia da melhor forma possível, acertando o nosso alvo, acertando a nossa meta, porque precisamos consolidar essa vitória que já é nossa, conquistada por Ti na cruz, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu quero Te agradecer por ter colocado essa certeza no meu coração, e creio também que eu passei essa certeza, essa convicção para cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, amém.